vim até o IGESP, Hospital IGESP da Rede Transmontano, aqui na Praia Grande, aquele hospital que a gente tem orgulho de poder ter aqui na nossa região, um equipamento desse, que parece um hotel 5 estrelas. É lógico que a gente não quer usar o hospital, mas saber que a gente tem um hospital desse aqui na nossa região é sensacional. E nessa época do ano, outono, começa friozinho, a gente começa a ver as pessoas tá com uma gripe que não acaba nunca, tá com uma tosse que não acaba nunca. As crianças, então, é delas que nós vamos falar. Das crianças. Eu tô com a doutora Ana Romanini, que é pediatra e está acostumada a receber as criancinhas com um chiadinho no peito, com a tosse que desespera as mães, porque é desesperadora aquela tosse, né? É sim. Tudo bem? Boa tarde. Olha só, a gente está com bastante casos dessas bronquiolites que estão apavorando as mães, sabe? A época sazonal já começou desde março, vai até agosto. Então, a gente tem que ficar muito atento nessas crianças, especialmente os pequenos, que eles são mais suscetíveis a essa doença que realmente apavora todo mundo. É, porque não é só uma tosse. Essa tosse pode ser só uma coisinha leve da respiração, do sistema respiratório, mas ela pode se complicar. Como que se dá isso? O outono tem uma influência? O esfriar tem uma influência? Tem. Normalmente a sazonalidade vai de março a agosto. Como é que começa? Como é que eu vou saber que a criança tem isso? Inicialmente a criança começa com sintomas de resfriado, o narizinho escorrendo, uma tosse leve, fica mais chatinha, não quer mamar direito, começa a ter febre, e daí, com os passar dos dias, a criança começa a ficar um pouco mais cansada, com dificuldade de respirar, fica sem querer mamar nada, e daí é que preocupa a gente, porque ela pode levar a uma insuficiência respiratória e a criança pode precisar de uma internação. Então é muito importante a gente estar atenta aos sinais no início da doença, quando começa, para a gente evitar com que ela venha a piorar e precisar de uma internação. E aí tem o fator das crianças que vão para a escola. Porque aí pega, a gente sabe disso, a gente sabe quem é mãe de filhinho pequeno sabe que tem até um período de adaptação, porque fica pegando um do outro. E realmente, porque é muito transmissível, né? É muito transmissível, você transmite tanto pelo ar, gotícula, como pelo contato. Então assim, uma criança que sempre vai para a escolinha, contato com chupeta do amiguinho, brinquedo, põe na boca, espirra, e a criança sempre acaba tendo contato com outras, mesmo que não seja na escola, um irmãozinho, um vizinho, alguém na igreja, então ela tá mais suscetível mesmo. E essa época do outono é a época em que mais prolifera os vírus, e não só o vírus da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório. A gente tem outros vírus da influenza, o vírus da parainfluenza, adenovírus, rinovírus, que são vírus que também podem levar a criança a desenvolver a bronquiolite. Vamos fazer uma comparação e uma diferenciação desses vírus todos. Outro dia eu vi porque a influenza a gente está acostumado a ouvir, é uma gripe muito forte. Outro dia eu vi sobre adenovírus, eu não, inclusive vocês, IGESP, explicando, nunca tinha ouvido falar. Esses vírus sempre estiveram presentes com a gente, em todo lugar. E o adenovírus, rinovírus, são vírus muito frequentes e pode atingir qualquer idade e não necessariamente levar a um quadro de bronquiolite. Então, os pequenos é que são mais suscetíveis a isso. Normalmente os enterovírus, por exemplo, o Covid, também é um vírus que continua circulando, é um vírus que tem acometimento do trato gastrointestinal, então pode causar uma diarreia. Mas, em geral, é febre, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, a criança não quer se alimentar direito, e às vezes causa manchinha no corpo, às vezes causa uma diarreia. Então, mais ou menos, eles se misturam os sintomas. É muito difícil a gente diferenciar só olhando a criança pelos sintomas mais específicos. E como prevenir? Como que a gente pode prevenir se a gente já sabe? Mudou o tempo, tem que ficar atenta, vai para a escola, tem que ficar atenta. Como que a gente consegue prevenir se tem coisas que não dá pra gente... Não dá pra prevenir.
Tem algumas coisas que é muito difícil mesmo. Mas, por exemplo, você evitar o contato de uma criança pequena com alguém doente é importantíssimo. Você não tem que evitar. Evitar ambientes fechados, evitar ter contato com fumaça de cigarro. Então, aquele bebê tabagista passivo, ele tem mais tendência a ter também a bronquiolite, entende? Lugares que tem muito mofo, escolinha na época que tem um amiguinho doente, ele já pode pegar, lavar sempre as mãos antes de manusear o neném, fazer lavagem nasal, pode ajudar também a tirar todo o vírus que tem no sistema respiratório. Então são fatores, às vezes pequenas atitudes durante o dia já pode ajudar a evitar. Essa coisa de realmente agasalhar peito, pés, mãos, cabeça, às vezes garganta, o resfriar do corpo, ele pode, porque tem gente que fala, não pego resfriado, eu ando assim, tá frio e tá de regatinha, ou a criança, porque, gente, quem é mãe sabe, a criança que não quer colocar roupa no inverno, porque elas não sentem frio, porque elas estão lá, né, agitadas. Isso causa? Não. Pode causar? Não tem problema. Não, porque essas infecções são virais, são causadas por vírus. Então, mais que tudo, é contato com vírus em qualquer ambiente. A criança pequena, o RN, ele tem mais dificuldade de controlar a temperatura, daí tem indicação de ficar mais coberto, mas também não para evitar doença causada por vírus. Você estar com a imunidade alta, isso ajuda, mesmo que a pessoa tenha um contato, porque às vezes uma pessoa pega, outra não pega. É a imunidade? Olha, pode ser a imunidade, mas o que mais protege a criança disso são as vacinas. Então, assim, ter um calendário vacinal em dia, ter uma alimentação saudável, se hidratar bastante, manter a criança sempre muito hidratada, com alimentação saudável pode ajudar a evitar os casos mais graves, sim. E quando procurar um médico, um hospital? Bom, a criança pequena, quando ela começa com sintomas de resfriado, a mãe pode já tentar fazer em casa uma lavagem nasal, dar um remedinho sintomático, mas terceiro para quarto dia que a criança está com aqueles mesmos sintomas, não tem melhora, não está conseguindo se hidratar direito em casa, começou com aqueles sinais de desconforto respiratório que eu acho importante todas as mães saberem identificar isso. Quais são os sinais que a gente tem que ficar atento mesmo? Os principais sinais de desconforto respiratório nas crianças menores são aquele batimento de asa, que a criança, conforme respira, ela abre o narizinho, parece estar procurando o ar para respirar. O esforço da tiragem subcostal e intercostal, que aparece aqui entre a hora que acaba o tórax, começa a barriguinha, que começa a puxar, são os principais sintomas. As crianças um pouquinho maiores, você começa a ver a retração de fúrcula, que é quando afunda aqui esse buraquinho que a gente tem no pescoço. E isso são sinais de que tem que acudir à unidade de saúde para ser avaliada por um médico. Tem um tratamento específico para bronquiolite. Então, o mais importante na bronquiolite é você tirar a secreção que tem na criança. Então, é fazer bastante lavagem nasal. Inalação pode ajudar, mas o mais importante é a lavagem nasal, para tirar realmente a secreção da criança. A gente está aqui no IGESP, na brinquedoteca, porque o IGESP ele tem uma característica de deixar tudo muito mais leve, porque quando a gente procura um hospital, a gente está mais tenso, porque não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, com o nosso filho. Então a gente está mais lento. Só que quando você entra aqui, o acolhimento, desde as pessoas que nos recebem lá embaixo, tem estacionamento, desde os seguranças, as recepcionistas e todo, lógico, o quadro médico de profissionais, enfermeiros, é um acolhimento que não dá nem para explicar. E aí a estrutura do hotel de novo, a estrutura do hospital, ela faz toda a diferença, porque eu tô aqui, eu fico olhando ali o corredor, é tudo amadeirado, as portas, então assim, é um ambiente muito quente, por isso que eu sem querer, meu cérebro vai para o hotel, é o hospital. E aí, como não dá essa sensação de hospital, fica também mais leve. Exatamente. Tratar algo que é tão sério e tão fundamental na nossa saúde, né? É isso mesmo. Inclusive essa parte da pediatria eu acho incrível, porque eu acho que as crianças que estão aqui, elas precisam se sentir um pouco mais tranquilas, sabe? Porque às vezes ficam dias internadas, fica ali no quartinho preso, é muito, muito ruim mesmo. E isso faz toda a diferença, inclusive na recuperação, né, doutora? Exatamente, as crianças ficam mais tranquilas, elas se sentem mais seguras aqui,
sabendo que tem essa área de escape para elas mesmas. E aí eu sempre agradeço o corpo de profissionais aqui do Hospital IGESP, porque me abastece com conteúdo. A gente sabe que a bronquiolite é algo que está aí sendo muito, é uma realidade. E aí a gente traz para vocês. Quando eu tenho outro tema, eu venho aqui, tem outro profissional, sempre impecável nas suas colocações, levando a vocês a informação para a gente viver melhor, porque na verdade é isso que o IGESP, o Grupo Transmontano quer promover a saúde.